Queridos irmãos e irmãs, é com profunda alegria e gratidão em nossos corações que nós hoje nos unimos a toda a igreja, a toda a terra, para louvar a Jesus no Santíssimo Sacramento. Terra exulta de alegria, louva teu pastor e guia, acabamos de cantar. Glorifica o Senhor, Jerusalém, ó Sião, canta louvores a teu Deus. Essa é a tônica desta celebração, glorificar a Deus, glorificar a Jesus, pelo grande dom que Ele fez no Santíssimo Sacramento. Queridos irmãos e irmãs, hoje a terra vista do céu está mais bonita. Quando hoje os anjos olham para a terra, eles veem uma terra mais bonita, porque por todas as cidades, por todas as vilas, por todas as partes, a terra hoje está enfeitada com tapetes, fruto de sacrifício, fruto de criatividade, mas sobretudo fruto de fé na presença de Jesus sacramentado. Por que nós fazemos os tapetes de Corpus Christi? É porque por ali vai passar o próprio Deus. Não é preciso dizer de nenhuma outra forma, por ali vai passar o próprio Deus. No domingo passado, domingo da Santíssima Trindade, Moisés fez a Deus esse pedido: Senhor, apesar de sermos um povo de coração duro e cabeça dura, eu te peço, caminha com o teu povo. E Jesus realiza esse pedido de Moisés, atende a esse pedido que foi feito, ele caminha conosco. E hoje, literalmente, Jesus caminha conosco, Jesus sai pelas nossas ruas, portanto, o nosso coração se alegra. A terra hoje é uma imensa procissão, por toda parte as pessoas estão se movimentando na sua procissão, com os tapetes, para quê? Glorificar a Deus pelo grande dom da Eucaristia. Santo Agostinho, que tem frases muito célebres, tem essa, que ele diz assim: Deus, sendo todo-poderoso, não pôde dar mais. Deus, sendo sapientíssimo, ele não soube dar mais. Deus, sendo riquíssimo, não teve mais nada para dar quando nos deu o seu próprio Filho. Deus não poderia dar mais nada. Deus não saberia dar-nos mais nada. Deus não teria mais nada para dar-nos quando nos deu o seu próprio Filho. E é isso que hoje nós celebramos, o mistério da presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Esse mistério tão grande que logo após ser realizado, o sacerdote nos diz: mistério da fé. Que um pouquinho de pão e uma pequena porção de vinho possa se transformar no próprio Deus. Mistério da fé. Nós poderíamos falar tanto da Eucaristia, mas não devemos nos estender, porque já é uma celebração que se completa. Não vou dizer que ela é longa, não, mas ela vai se completando. Então eu queria convidá-los a refletirmos sobre qual deve ser a nossa resposta ao que Jesus fez por nós. Diante da Eucaristia, diante desse mistério da fé, qual é a nossa resposta? E eu diria que são 4 coisas. Claro que estou simplificando, a maneira de escolher alguns pontos. Primeira resposta nossa, a nossa fé. Eu creio. Essa é a primeira resposta. Diante do mistério que acontece no altar, que Jesus nos disse no Evangelho, não é possível, queridos irmãos e irmãs, ler o Evangelho que nós ouvimos, ouvir esse Evangelho e ter dúvida de que Jesus queria dizer que Ele vai ficar presente na Eucaristia. Não é possível que num capítulo Ele repita tantas vezes: a minha carne é comida, meu sangue é bebida, quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue. Tantas vezes Ele repete, para que não fique dúvida, para que nós creiamos. Quando Jesus disse essas palavras, a resposta de muitos foi essa: essa palavra é muito dura. E abandonaram Jesus e foram embora. E os discípulos ficaram ali também meio titubeantes. E Jesus estava tão convencido de que Ele iria dar-se na Eucaristia, que diante daquelas pessoas que estavam indo embora, talvez nós pensaríamos que Jesus fizesse assim: não, esperem, vocês estão entendendo mal, vocês estão interpretando mal as minhas palavras. Não,
Jesus vira para os discípulos e fala para eles: vocês também querem ir embora? Porque mesmo se vocês quiserem ir embora, não aceitarem a minha palavra, o que eu disse eu vou realizar. A minha carne é comida, o meu sangue é bebida, esse pão não será mais pão, esse vinho não será mais vinho. A nossa resposta, portanto, é essa: Senhor, eu creio. Eu creio. E a fé é um grande desafio. O autor do ofício e da missa de Corpus Christi, Santo Tomás de Aquino, em um hino muito conhecido da Eucaristia, chamado Adoro te devoto, eu te adoro devotamente, ele fala assim: a visão, o tato, o paladar em ti se enganam. Se eu olho para o altar, na hora que daqui a pouquinho o padre vai elevar a hóstia, o que eu vou ver? Hóstia. A visão engana. Se nós pudéssemos ali, depois que o padre falar, este é o cálice do meu sangue, olhar para dentro do cálice, o que eu vou ver? O sangue de Cristo? Não! Eu vou ver o vinho. A aparência é do vinho, a aparência é da hóstia, a visão se engana. O tato, se eu tomo nas minhas mãos a Eucaristia, se eu segurasse o cálice, o peso, o tato, é de vinho, é de pão. Quando eu comungo, o gosto que eu sinto é de trigo. A visão, o tato e o paladar se enganam. A visão fala, é hóstia, é trigo. O tato fala, é trigo, é vinho. O sabor fala, é trigo, é pão. Mas a fé fala, não, é Cristo, é o corpo de Cristo. A fé desafia os nossos sentidos. Eu creio. Essa é a nossa primeira resposta. E eu creio por quê? Porque Deus nos dá a graça de crer. Queridos irmãos e irmãs, a forma como a igreja lida com a Eucaristia é essa resposta de fé. Vejam o cuidado com que a igreja nos manda tratar a Eucaristia. Olhem para o altar. Está bonito por quê? Para enfeitar para nós? Não! É porque aqui vai ficar presente o próprio Cristo. O cuidado dos detalhes, das flores, das toalhas, além da toalha do altar, quando vai acontecer a consagração, ainda se coloca mais um paninho chamado corporal, que vem exatamente da palavra corpo, porque é sobre ele que vai ficar o corpo de Cristo, e é somente sobre o corporal que se põe a Eucaristia. O que é isso? É fé, o cuidado do sacrário, a beleza que devem ter as coisas sagradas, não são para nós, é para Cristo. Não podemos dar o melhor para Ele, não temos condições, mas aquilo que estiver ao nosso alcance, sim, nós devemos fazer, é um gesto de fé. Vocês acham que as pessoas chegaram aqui 6 horas da manhã, e aí mesmo as pessoas que já têm uma certa idade, ficaram ali de joelhos, agachadas, e agora vão ficar bancando a semana inteira, foi só para dizer que fizeram um tapete? Não, isso é fé, é a resposta da fé, eu creio. É a nossa primeira resposta, eu creio. Segunda resposta, conclusão da primeira: Jesus, eu te adoro. Porque eu creio, eu adoro. Porque o que é que eu creio? Eu creio que na Eucaristia, nas aparências do pão, ou nas aparências do vinho, a gente fala aparência porque não é mais pão, ficou só a aparência, a substância não é mais de pão nem de vinho. Eu creio que nessas aparências está o próprio Cristo. E quem é Cristo? É o Filho de Deus? É Deus com o Pai e o Espírito Santo? Então qual é a única atitude que eu devo ter diante de Deus? Adorá-lo. A segunda resposta é: Jesus, eu te adoro. Os cantos que estamos cantando hoje nos convidam a isso, a adorar. O que é adorar? É reconhecer a Deus como Deus. É reconhecer o domínio, o senhorio, a grandeza de Deus sobre nós. Adorar, queridos irmãos e irmãs, é reconhecer o nosso lugar. Adorar é devolver a Deus aquilo que é próprio dele, a glória que só compete a ele. Eu te adoro, Jesus. Por isso que a igreja, como mãe que ela é, ela nos ensina, por exemplo, a nos ajoelharmos. O que é ajoelharmos? É me prostrar. E se tem uma coisa que é bíblica, é ajoelhar-se.
A gente poderia fazer uma homilia só passando no Evangelho os momentos em que as pessoas se ajoelham diante de Jesus, a começar no presépio. Os reis magos, prostrando-se, o adoraram. E no Evangelho, quantas vezes as pessoas caem de joelhos aos pés de Jesus? Estavam se ajoelhando diante de um homem? Não! Estavam se ajoelhando diante de um profeta? Também não! Se ajoelhavam diante do próprio Deus. É por isso que nós nos ajoelhamos. Sim, nós nos ajoelhamos diante da Eucaristia, porque a Eucaristia não é uma coisa. A Eucaristia não é sequer um objeto sagrado. A Eucaristia é o próprio Jesus. Talvez eu não tenha nunca dito aqui ainda de forma clara, mas hoje, como pároco de vocês, como pastor, mas como pai, de uma forma paterna, eu acho que eu devo falar, sim. A igreja, para a missa, ela nos indica posições durante a missa, momentos em que nos sentamos, como agora, né, nas leituras nos sentamos, na homilia, momentos em que ficamos de pé, momentos em que caminhamos as procissões, e em toda a missa, que é algo tão sagrado, a igreja estabelece que em um pequeno momento a gente deveria se ajoelhar, a hora da consagração. O missal fala claramente, na hora da consagração, os fiéis são convidados a se ajoelharem, a não ser que tenham um motivo para não se ajoelhar. Claro, você não pode se ajoelhar por um problema de saúde, a igreja está muito cheia, não é nenhuma falta de fé, mas a igreja nos convida a nos ajoelharmos sim. Eu já ouvi alguém dizer assim, mas eu vou me ajoelhar diante de uma comida. Não é comida, não é uma simples comida, é um banquete sagrado. E qual é a comida desse banquete? É o próprio Deus. Se a gente não se ajoelha por um motivo de saúde, por um motivo físico, não tem problema nenhum. Mas se eu discordo de me ajoelhar por uma questão de teoria minha, eu tenho que rever a minha fé, eu não vou dobrar os meus joelhos diante de Jesus sacramentado. Mas eu só recordo isso, eu sei que a prática de muitos já é fazer assim, e ninguém vai julgar ninguém se tiver o seu motivo para não se ajoelhar, mas eu pensei que hoje seria oportuno lembrar isso, porque é uma resposta de fé, eu creio, e por isso eu fico menor do que eu sou, na presença de Deus eu não sou nada, e por isso eu me ajoelho. Terceira resposta, crer, adorar, comungá-lo. Jesus fala tantas vezes hoje no Evangelho, quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue. Queridos irmãos e irmãs, hoje também nós somos convidados a renovar, não é que nós não tenhamos, mas a renovar a nossa fé do que significa comungar. O que é comungar? É receber em mim o corpo do próprio Cristo, que é Deus. E por isso eu devo fazer com grande espírito de fé. Quando nós entramos na fila da comunhão, você deve esquecer que existe todo mundo. Você não deve pensar em ninguém, a não ser em Jesus. Às vezes, a gente pega o costume, para não dizer mania, estamos indo para a comunhão e acenamos para um, cumprimentamos o outro, e pior ainda, quando a gente volta da mesa da comunhão, voltamos da comunhão e estamos cumprimentando, conversando com as pessoas. Não é esse momento. Não é momento de você falar com mais ninguém, a não ser com aquele que se digna de vir ao seu coração. Comungá-lo, comungar com fé, fazer do momento após a comunhão, um momento em que você se encontra com Jesus, Jesus está em você e te fala, meu filho, minha filha, o que você quer, o que você tem a me dizer, e também dar tempo para que Jesus fale ao nosso coração, crer, adorá-lo, comungá-lo, finalmente, também visitá-lo, dar-lhe companhia. Nós sabemos que, ao terminar a missa, uma parte das hóstias que foram consagradas, nem todas são dadas em comunhão. Uma parte fica guardada no sacrário. E fica guardada para quê? Para ser levada aos enfermos, àqueles que não puderam vir à missa, mas ficam também guardadas para que Jesus esteja conosco e para que nós possamos ir adorá-lo. Adorar Jesus, visitar Jesus. A Capela do Santíssimo deve ser o lugar mais frequentado da nossa paróquia. Cada um de nós, queridos irmãos e irmãos que agora me escutam e que também acompanham essa transmissão, cada um de nós precisa ter uma relação pessoal com o sacrário. Qual é o espaço que o sacrário ocupa na nossa vida? Nós devemos ter esse hábito de ir ao sacrário. Ali está Jesus, ali está o próprio Deus, um santo.
não muito antigo, conterrâneo do nosso saudoso padre Joaquim, São Manuel Gonzales. Ele usava muito essa expressão, o sacrário abandonado. Parece uma palavra dura, falar em sacrário abandonado. Talvez a gente imagine um sacrário perdido no meio de uma igreja em ruínas, ou de uma vila meio abandonada. Mas sacrário abandonado também é quando Jesus está ali e nós não vamos visitá-lo. Sacrário abandonado é quando ele está ali e a gente chega na igreja e vai embora e não vai ali fazer uma adoração. Talvez eu esteja exagerando, mas desculpem se eu exagero hoje, desculpem se o tom é até um pouco negativo, não combinando com esse dia, mas é para despertar em nosso coração essa resposta: eu quero visitar Jesus, eu quero ter um contato com Ele. O lugar onde nós podemos ter mais lucidez nas nossas ideias é diante do sacrário. Você está com uma dúvida, tem uma situação para resolver? Vá diante do sacrário. Você tem algo que lhe causa medo e você precisa vencer? Coloque-se diante do sacrário. Você precisa tomar uma decisão difícil na sua vida? Coloque-se diante do sacrário. Você quer fazer uma oração para alcançar uma graça? Reze diante do sacrário. Ali está Jesus. Que nós não o deixemos sozinhos, que nós o visitemos sempre, sempre quando entramos na igreja, vamos ali adorar a Jesus, e mesmo fora dos horários de missa, que nós tenhamos esse hábito de vir à igreja. Eu vou à igreja agora, durante a semana, para fazer uma visita a Jesus sacramentado. Se nós só vamos também ao sacrário aos domingos, nos dias de missa, significa que durante toda a semana ele está sozinho, e de alguma forma, portanto, ele ficaria abandonado. Nós não queremos deixar Jesus sozinho, ele está aqui por causa de nós, ele não está aqui por causa dos anjos. Ali no sacrário nós temos 2 anjos que adoram a Jesus, mas a missão de adorar ali é nossa. Os anjos adoram a Jesus no céu, aqui na terra é missão nossa, é vocação nossa. Adorar é uma vocação. Então peçamos hoje, pela intercessão de Nossa Senhora, a mulher eucarística, como dizia São João Paulo II, que ela nos ensine a dar essas respostas a Jesus. Senhor, eu creio. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu quero te receber com fé. Senhor, eu quero sempre te visitar. Eu quero sempre estar na tua presença. Amém.